Dr. Kepp, eu gostaria de falar com o senhor agora sobre duas perguntas para que o senhor talvez possa respondê-las ao mesmo tempo, ou uma em seguida da outra. A Tereza Martins pergunta por que uma pessoa entra em síndrome de pânico. E o Marcelo Augusto de Araújo, ele atravessa uma crise de depressão, de ansiedade. Ele separou-se da mulher e ficou 2 meses no quarto sem comer. Agora, a mulher voltou, mas ele ainda está muito mal. Então, o que ele gostaria de saber se a análise seria indicada à situação dele. E, assim, como que essa questão de análise, condições, porque normalmente, Dr. Kepp, muita gente pensa que análise é coisa para gente muito rica, né? E não sabem que a Sociedade de Psicanálise Integral dá uma assistência psicanalítica a preços bem razoáveis. Isso poderá ser questionado depois na Secretaria da CITA. Mas, de qualquer forma, qual que é a esperança de uma pessoa que tem síndrome de pânico ou um caso como o do senhor Marcelo? Você lembra, Cláudia, em 84 nós tínhamos uma casa aqui, outra mais em cima, aí na Rebouças, e mais 2 casas. Havia naquele tempo 900 clientes. Nós tínhamos 23 analistas, inclusive nós tínhamos uma casa onde atendia as pessoas carentes, né, que não tinham meio de se tratar. Porque a nossa finalidade é mais assim, de ajudar o povo. Então, a questão do pânico aí, sabe, é difícil num programa de televisão dizer, olha, a causa do pânico, a causa da depressão é essa. Não é bem assim, né? A gente pode dizer, a pessoa assim depressiva, como no caso do rapaz, ele tinha grande dependência da mulher, como ele tinha dependência dos pais. Isso é muito simples falar, mas não é bem assim. Porque, sabe, Cláudia, na televisão pode haver uma explicação assim intelectual, mas no tratamento o que vale é a energia que transmite o analista no cliente, no sentido de fazer com que ele amadureça e ele amadurecendo entenda então os problemas que ele tem. Então é a seguinte questão: a pessoa, para ver o mal que tem, para ver a depressão, a paranoia, a angústia, etc, etc, ele tem que já ter saído daquilo. Então, enquanto ele não está saindo daquilo, quer dizer que ele não está corrigindo aquele processo depressivo, ele não está vendo o processo. Então, mas a hora que ele tiver confiança, vamos dizer que o analista é como uma muleta para a pessoa, né? O analista serve de muleta para a pessoa aleijada andar, e depois que a pessoa anda, joga fora a muleta, como às vezes fazem com o analista, e anda sozinho. Então, de maneira que o nosso trabalho é um trabalho muito mais complicado. É um fato interessante que muitos jovens, né, vão fazer curso de psicologia. E pensando que, para atender pessoas, então senta numa cadeira e bate papo. Não é assim. Se a pessoa soubesse quanto comprometimento existe entre o analista e o cliente, quantos detalhes na problemática de ambos, porque quando o cliente fala dos problemas dele, está também pegando os problemas do analista. E se o analista não for maduro, ele não aguenta. Você sabe que o Breuer, que trabalhou com Freud, ele deu elementos assim para fazer psicoterapia para o Freud, mas ele não resistiu quando ele começou a atender clientes com certos pânicos, certas fobias que ele tinha também. Isso. Então ele falou, esse tratamento eu não aguento. Então é por isso que muitos médicos, muitos psicólogos que entram no campo sem ter feito análise, sem estar preparado, eles sucumbem. Eles não conseguem. Inclusive é clássico, né, no estudo da psiquiatria e mesmo da psicologia, de casos de psicólogos ou psiquiatras que entram em surto psicótico junto com o cliente ou mesmo até suicídio, casos de suicídio entre psiquiatras. Então o senhor está querendo dizer que é importantíssimo que o psiquiatra, o psicanalista ou psicólogo tenha feito durante longo tempo uma boa análise de si mesmo, da sua problemática. Você sabe que em 1960
Não sei se eu interrompi você, mas em 1960 eu fiz com o professor Edmundo Vasconcelos uma pesquisa aqui na Faculdade de Medicina. Eu estou me lembrando disso agora, e entre os alunos, né, desde o primeiro até o quinto ano. Então nós descobrimos um fato interessante, que uma média de 60% dos alunos não tinham vocação para medicina. Então ele apresentou esse relatório no Congresso de Medicina de Ribeirão Preto, o professor Vasconcelos. E houve um comentário muito grande. Aí eles tentaram colocar testes vocacionais nos vestibulares, principalmente de medicina. Mas depois nós fizemos em outras faculdades de engenharia, etc., e também deu um número, às vezes, mais alto do que esse. Então você veja que a maior parte do pessoal que entra atualmente nas faculdades, eles não entram porque eles têm uma vocação para aquele estudo, para aquele trabalho. A maior parte entra para ser doutor, para ganhar dinheiro, pensando que o dinheiro vem como vem na especulação, né? Joga uns papéis e, se tiver sorte, a roleta das bolsas pode reverter em dinheiro para ele mais tarde e, de repente, ele ficar rico. Não é assim, não, viu? Agora, tem o Marco Lira, ele é da Finlândia, né, Marco? Sim. E o senhor atendia clientes também, né, em psicanálise lá na Finlândia? Muitos anos o senhor trabalhou e atende aqui no Brasil, né? Então, o que o senhor queria perguntar para o Marco? Não, eu queria ver o que ele tem a falar. Eu pensei. O senhor pode gesticular, não tem importância, não. Pode ficar à vontade. Aqui estamos no Brasil, não estamos na Finlândia. Eu pensei essa questão da censura, como senhores falaram sobre censura. Sim. É que nós trabalhamos também na escola. E censura, eu acho que censura é talvez maior inimigo da aprendizagem. Sim. Que nesta questão, como diminuir a censura, logicamente conscientizando a censura, mas também assim como atividades artísticas, nós podemos ajudar os alunos. Por exemplo, a arte tira, né? Muita censura da pessoa. Isto, porque a pessoa começa a ter mais contato com o sentimento dele, também com a intuição. Então, a pessoa sai desta questão deste mundo de dinheiro e superficialidade, mas ele começa a mais sentir o que ele pensa, o que ele sente mesmo. Também usando, por exemplo, teatro nas aulas. Pessoas muito inibidas, eles têm como expressar si mesmo, que nós fizemos, por exemplo, uma brincadeira que o Bill Clinton chegou ao Brasil, outros alunos fizeram perguntas para esse Bill Clinton. Então, todo mundo, todos esses alunos jornalistas, alunos regulares, mas brincamos que somos jornalistas, eles que ficaram... perguntas que eles... Eles queriam saber o que o Bill Clinton pensa sobre o Brasil, como que os Estados Unidos pode ajudar o Brasil. Então, esse Bill Clinton, aí ele respondeu, mas todo mundo ficou como vibrando, querendo saber o que esse Bill Clinton pensa, mesmo que era só uma brincadeira. Sim, então, uma teatralização ali na situação, né? Que se dá mais meios para pessoas expressar seus sentimentos e pensamentos. Mas, é claro, é um teatro que fizeram um tipo de psicodrama, né, do Moreno. Isso. Mas nenhum teve a ideia de dizer o que nós pensamos do Bill Clinton. Nessa brincadeira, ninguém tinha coragem de falar, vai na próxima aula. Poxa, mas não tem nenhum FBI aqui olhando a aula, né? Não. Vocês podem falar à vontade. Não. Mas o que o senhor pensa do Bill Clinton? Eu penso como poderíamos dizer que ele talvez, provavelmente, ele é mal orientado, esse Bill Clinton, que eu não acredito até que essa pessoa, Bill Clinton, teria toda essa maldade, mas eu acredito que ele tem atrás dele uma estrutura que está dirigindo o que ele faz. Assim que eu penso. O senhor é europeu, né? E está, afinal de contas, em perigo de guerra à Europa, né? Sim. O seu país, inclusive. Guerra pode ir lá espalhar. A situação é muito perigosa.
Eu acredito que no caso também de um presidente de um país, qualquer que seja, né, ele teria o dever de analisar as questões inconscientes da personalidade, aspectos destrutivos do inconsciente que se manifestam a todo vapor numa situação dessa, né? Então. Você sabe, Marcos, o povo finlandês é um dos povos que, na minha opinião, melhor entendeu o meu trabalho. O senhor não está de opinião? Sim, eu concordo. Porque lá parece que pessoas estão assim, eles estão muito censurados, então eles diminuem a vida, eles não têm mais vida, eles não querem viver por causa da censura. Então, o seu trabalho dá assim visão para o interior do ser humano, assim que a pessoa começa a ter mesmo contato, vida, que ele tem vida, só que está escondido. Então, eu acredito que essa mensagem é o que os finlandeses realmente aceitaram. Eu gostaria, então, de dizer aos telespectadores que essas noções que são transmitidas aqui na nossa televisão comunitária são noções que são de utilidade para pessoas de todos os povos, de todas as idades, e que essa ciência ela é aplicável a todas as dimensões da vida social, né? Então, nós temos muitas palestras que são abertas ao público na nossa sede, né? Avenida Rebouças, 3.819. E também a fazerem suas perguntas que serão respondidas na próxima semana. Até lá! All that Christ revealed and did constitutes a message of greater hope and joy than any other person has ever achieved. Wherever he went, he cured illness, forgave sins, and showed the beauty of the kingdom of heaven. He did not condemn a single person. In fact, he became irritated by the behavior of the hypocrites who disturbed the lives of their fellow beings. His principal work was in showing that God is good and loves all men as his children. And the main reason for his existence on earth was to lead mankind to well-being and happiness. He taught that existence is the greatest of all gifts, and that God acts exactly like a father who takes pleasure in putting all of his riches into the hands of his children. God is the most joyful being who exists. To see this, we have only to observe the murmur of the streams, the sighing of the wind in the trees, the graceful flight of the birds, the radiance of the sun, the music and the perfume that emanate from the forests, the clouds sailing happily across the sky, and especially this incredible creation that develops almost without limits, foretelling of another in which there are no restrictions. Christ spoke to us as God. We must speak to him as human beings. He spoke of the one who gave us all love, life, and eternity. We must speak not only of our complete gratefulness for truth, beauty, and goodness, but especially of our profound gratitude for everything he has done for us, because he has shown that he appreciates any attitude of ours that draws us nearer to him. All existence is a true dream of love, as is life itself, for it was born out of an act of God's affection, which is feeling, love. That is what our life is. If we choose not to perceive this, we do it out of extreme envy.